Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma transmissão. Boa noite, tudo bem? Já estava com saudade de vocês, estava com saudade aqui dessa transmissão. Boa noite, quem está por aí nessa live hoje? Vamos lá, Minas Gerais, Unai. Beleza. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Brasília, quem mais? Quem mais está na área? Márcio. Grande Márcio. Salvador, São Luís está na área, Niterói. Começou agora? Nem começou ainda. Estamos ainda organizando as ideias aqui. Recife também está na área, Goiás. Quem mais? Quero ver esses coraçõezinhos aí subindo e quero ver compartilhamentos. Um alô para Cuiabá, Bruno e Jaqueline, Futuros Deltas, Salvador, São Luís, Roraima está na área, grande, vai ser Delta, não é nem vou ser Delta, vai ser Delta, Distrito Federal, Alagoas, Cascavel, Piauí, Porto Velho, Goiânia, Belém. Hoje começamos com George Harrison, muito boa, músicas maravilhosas, Caio Batistella. É isso aí, Goiás, né? Vai sair. Sai fora, Caio. Tem vaga para todo mundo, rapaz. E aí, gostaram da notícia aí do Goiás, que o negócio vai sair mesmo? Eu acho que vai sair. Vamos aguardar aí. E aí, pessoal? Todo mundo está acompanhando aí as notícias? Notícias sobre o Maranhão. O negócio está pegando fogo, né? Tá todo mundo acompanhando aí? É, a vida de segurança pública no Brasil tá complicado, né? Aqui nós estamos vivendo um período bastante difícil, mas é isso aí, temos que resolver. Eu espero que agora as coisas se acalmem, porque não tá fácil, né? Bem, hoje tá que tá, mas é isso. Vamos compartilhando e tocando aí na tela para dar o feedback pro professor. Bem, nós vamos... Obrigado aí para vocês que estão acompanhando, firmes e fortes. Professor mestre cervejeiro, quem falou isso? Quem sabe que eu sou mestre cervejeiro? É alguém que me conhece. Mestre cervejeiro não porque eu goste de uma cerveja, tá? Mas porque eu sei fazer cerveja. E gosto também de apreciar, né? Claro. Mas é verdade. Bem, resolvi fazer um curso em 2009, quando eu morava em Porto Alegre e acabei aprendendo a fazer cerveja. Mas é isso. Não foi o Azambuja não que disse isso? Vamos lá. Pessoal, o sinal tá bom aí? Tá todo mundo tranquilo? Ouvindo bem? Vendo bem a imagem tá legal? Sim, tá começando agora. Não consegue ver? Deve estar, eu acho que a galera tá vendo. Alguém mais? Tá ótimo. Então você, delegado, vamos melhorar essa internet aí. Eu acho que tá com algum problema aí, né? Roraima conseguiu, Boa Vista conseguiu eleger aí no primeiro turno o maior percentual, né? Não foi isso? Foi em Boa Vista? Mais de 80%, não é isso? Show de bola. Bem, pessoal, eu me comprometi com vocês em fazer transmissões mais breves, ok? Eu não sei se chega a 1 hora, provavelmente um pouco menos. O importante vai ser aqui introduzir o tema de hoje, que é exatamente... Manda um abraço para a pessoa do Acre, pessoal do Acre, pessoal do Brasil inteiro. Um forte abraço. Para quem não me conhece, eu já ia começar a falar do conteúdo. Bem, eu acabei pressupondo isso. Meu nome é Cleopas, pessoal, quem não me conhece ainda, eu sou delegado de polícia, aqui em São Luís do Maranhão, desde 2002, mas já estou desde 1998 na atividade policial, tá? Fui policial civil antes, policial federal e depois resolvi ficar como delegado de polícia
desde 2002, do concurso de 2002, ok? Aqui em São Luís. Sou professor universitário, graduação e pós-graduação, mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e autor de alguns livros que alguns já conhecem, né? Outros não. Sim, eu dou aula aqui, tá? Atualmente de processo penal, mas já dei aula de penal e criminologia também. As principais obras que eu escrevo com pertinência aqui à nossa atividade é o livro Delegado de Polícia em Ação. Eu dou aula atualmente na UNDB, tá? Na UNDB. Não sei se me conhecem aí, quem é daqui de São Luís, mas é isso. Delegado de Polícia em Ação, um livro teórico, manual teórico e prático do delegado de polícia, mas tem questões, modelos, teoria, serve bastante aí para quem está estudando para fazer a prova de delegado de polícia. E o livro Questões Discursivas, onde eu comento o processo penal. Acho que só estou aqui com o livro de cabeceira. Amo esse livro. Esse livro de questões discursivas também muito interessante. Acho que vale muito a pena para quem vai fazer o concurso aí do Goiás, que muito provavelmente vai manter o perfil do último concurso, do último edital, e vai exigir questões discursivas, tá certo? Ao contrário do concurso de Belém, no Goiás, muito provavelmente, na maioria dos estados brasileiros, são exigidos questões discursivas. Então é bastante interessante. Não tem um autógrafo. Se estiver aqui na capital, me procure. O autógrafo é gratuito, tá? Não costumo cobrar pelo autógrafo. Ou qualquer outro lugar que eu aparecer por aí, pode me procurar à vontade que eu autografo com o maior prazer. Tá certo? Escrevo e coordeno em parceria com meu amigo Bruno Taufner Zanotti, também participante do grupo do Adelante Focado, do grupo do Dalmo, aí, do Saber Mais Direito, nos aulões. Quem teve a oportunidade de estar no aulão em Belém, nos viu lá, nos conheceu. E é isso aí. Alguma novidade sobre o concurso de delegado de polícia do Pará? Andaram, né, comentando que haveria ação para anulação. Alguém tem alguma novidade? Vai ser anulado? Não vai? Alguém já falou alguma coisa? O Ministério Público já ingressou com ação? Ou não? O aulão foi show de bola. Muito bom. Esfriou, né? É isso aí. Bem, senhores, vamos lá. Todas as segundas-feiras eu faço uma live. Já foi formalizado, a Zambuja? MP já deu entrada aí na ação? Certeza? Então vamos aguardar o resultado. Lamentavelmente, né, ocorrem esses episódios. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso livre de processo penal. Todas as segundas-feiras aqui no Periscope do Saber Mais Direito, eu faço uma transmissão e em continuidade, legal, excelente. E em continuidade ao nosso conteúdo, OAB também, beleza, então eu acho que vai ter alguma resposta positiva, né? Em continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos trabalhar hoje, iniciar hoje, ação penal. Um tema importantíssimo para o nosso concurso e que traz diversos problemas. Legal, tem muita gente aí entrando com ação, vamos ver o que dá, né? Vamos ver o resultado disso. Eu vou pedir apenas que as perguntas possam ficar para o final, assim a qualidade da transmissão fica melhor e eu também não perco aí a concentração para conversar com vocês, ok? Bem, esse é um tema que provavelmente traga os maiores problemas no que diz respeito à à transposição de categorias do processo civil para o processo penal de maneira crítica. Vocês, obviamente, já devem ter ouvido falar que nós temos vários problemas em termos de teoria geral do processo, aqui no processo penal, especialmente quando os autores tentam fazer essa migração, essa transposição de alguns elementos, de alguns conceitos,
de alguns institutos jurídicos de maneira mais ou menos acrítica, de maneira mais ou menos automática. Existe uma grande tendência hoje, os excelentes autores críticos, estão reformulando essa teoria e criticando cada vez mais essa transposição. Provavelmente os maiores problemas nós vamos encontrar no tema de ação penal, tá certo? Especialmente no que diz respeito às chamadas condições da ação. Nós vamos ver aqui. Mas já começa pelo próprio conceito. Tradicionalmente, a doutrina da teoria geral do processo fala em um direito de ação como direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Eu vou trabalhar com um conceito que não deixa de ser uma adaptação feita pelo professor Jacinto Coutinho, professor da Universidade Federal do Paraná, também repetido pelo professor Aurí Lopes Júnior, e que ambos, obviamente, de maneira declarada, fazem referência a uma teoria, uma reformulação, uma formulação do professor italiano Enrico Tullio Liebman, um grande processualista que teve a oportunidade de morar no Brasil, foi professor da USP, teve aí toda uma turma de discípulos, como a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Antônio Scaranci Fernandes, enfim, uma turma que acabou gerando as próximas gerações de professores de teoria geral do processo civil. E isso nos traz alguns problemas. O conceito que o professor Jacinto Coutinho utiliza, e eu repito, não deixa de ser um reflexo da teoria de Liebman acerca do conceito de ação, diz o seguinte, e aí eu vou chamar a atenção para alguns elementos que me parecem mais essenciais e que são diferentes daquilo que a teoria geral do processo normalmente trabalha. O professor Jacinto Coutinho considera o direito de ação como um direito potestativo de acusar, público, autônomo, abstrato, porém conexo instrumentalmente com o caso penal. Essa conexão instrumental que o professor Jacinto Coutinho utiliza e que o professor Aurí e outros autores repetem é um conceito típico da teoria de Liebman acerca do direito de ação. O que me interessa falar inicialmente aqui quanto a esse conceito? Primeiro, a ideia de que é um direito potestativo. O que significa um direito potestativo? Certamente vocês já estudaram isso, e a ideia mais elementar é aquela segundo a qual o direito pode ser exercitado, um direito potestativo é aquele que pode ser exercitado independente da manifestação de vontade da parte contrária. Ou seja, como o Alexandre Martino mencionou, é aquele que sujeita, que impõe uma sujeição à parte contrária. Ou seja, esse direito pode ser exercitado independente da sua vontade. Por que o direito de ação é considerado um direito potestativo? Nós vamos observar e vamos voltar a falar sobre isso, é que o direito de ação, ao contrário do que alguns autores mencionam, não é o direito de punir, não é o chamado ius puniendi. Grande saber mais direito, dá um tá na área. Obrigado, meu amigo. Compartilha aí para os seus milhares de telespectadores, aliás, espectadores e amigos seguidores. Vejam, ao contrário do que muitos doutrinadores tradicionais colocam, o que está em jogo aqui no direito de ação não é exatamente o direito de punir, não é o ius puniendi. Isso vai gerar uma série de confusões que nós vamos tentar resolver daqui a pouquinho. O que está em jogo é o chamado direito de acusar. É o ius ut procedatur, ou direito de proceder. E quando o legitimado ativo, Ministério Público ou a vítima, ofendido no caso da ação penal privada, exercitam o direito de ação, propondo uma ação penal, denúncia ou queixa-crime, eles estão exercitando o direito de acusar, independente de qualquer relação com o poder de punir, este sendo cabível ou aplicável pelo Estado juiz e não
pelo órgão de acusação. Beleza? Então, quando esse direito é exercitado, não interessa a manifestação de vontade da parte contrária. Obviamente, se ela for uma parte legítima, caso de legitimidade passiva, que nós vamos falar sobre isso. Portanto, é nesse sentido que se diz que o direito de ação é um direito potestativo, e um direito potestativo de acusar. Este é o único direito que a acusação tem, o de proceder, o de acusar, o chamado ius ut procedatur, ok? Beleza. O conceito traz ainda um outro elemento pouco trabalhado pela doutrina, que é a ideia de abstração, porém conectada instrumentalmente com o caso penal. Vejam que, ao contrário do processo civil, em que essa abstração parece mais absoluta, a abstração do direito de ação processual penal, ela possui uma ligação, possui um elo, possui uma conexão com o caso penal, com o caso concreto, com a vida real. Isso torna a sua abstração menos abstrata, me permitam a redundância. E o que significa essa instrumentalidade ou esta conexão instrumental do direito de ação com o caso penal? Significa, também ao contrário do processo civil, que aqui uma acusação não pode ser feita simplesmente porque o órgão de acusação, o acusador, acordou com a ideia imaginária de que deveria acusar alguém. Isso não é possível no processo penal. Existe uma exigência de justa causa, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, traduzida especialmente pelo binômio prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou indício de autoria, que impede que o órgão de acusação denuncie ou proponha uma queixa-crime à lavante, ou seja, de qualquer modo, sem qualquer critério. A justa causa, ao exigir para a propositura da ação penal prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, acaba por conectar o direito de ação, assim abstrato, considerado, com o que ocorreu no mundo real, no mundo concreto, no caso penal. Está compreendido essa ideia de conexão instrumental? Este me parece ser o conceito mais correto, mais adequado, e que esses elementos diferenciam aí do que é trabalhado normalmente pela doutrina, certo? Um dos grandes pontos que a doutrina trabalha e que há muitas divergências, inclusive foi cobrado em prova aí do Pará, diz respeito às chamadas condições de ação. Ora, de que forma nós temos que compreender a ideia de condições da ação? Porque nem todo mundo percebe e nem todo autor esclarece, pelo contrário, a maioria não o faz. A que se refere a ideia de condições da ação? E aí parece bastante interessante o ensinamento do professor também Jacinto Coutinho, mas que reproduz o ensinamento, inclusive, anterior do professor Afrânio Silva Jardim, do qual tive a oportunidade, aliás, dos dois tive a oportunidade de ser aluno, professor Afrânio numa pós-graduação, lato sensu, e o professor Jacinto Coutinho, no mestrado e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. O professor Afrânio, vou começar pelo professor Afrânio, diz que o direito de ação, na perspectiva da sua existência, ou seja, para que o direito de ação exista, ele não exige qualquer condição. Possui um fundamento constitucional que é o próprio direito de petição e é incondicionado. Vou repetir. Para o professor para o professor Afrânio Silva Jardim, o direito de ação existe independente de qualquer condição. E ele diz isso com base em quê? Com base num dispositivo constitucional, que ele considera inclusive fundamento constitucional do direito de ação,
que é o direito de petição. Porém, ainda segundo o professor Afrânio, para que esse direito de ação seja exercido, seja exercitado, a lei ou a Constituição vão exigir certas condições. Portanto, para a existência, o direito de ação é incondicionado, mas para o seu exercício, exigem-se algumas condições. Portanto, quando se fala em condições da ação, lembrem-se, nós estamos falando de condições para o exercício do direito de ação. Ok? Essa mesma ideia foi traduzida pelo professor Jacinto Coutinho através de uma frase, de uma expressão que tem sido bastante trabalhada, mas ainda de forma insuficiente, mas que é uma aposta, já que as provas, as bancas de concurso gostam de expressões estrambóticas. É provável que um dia cobrem esta expressão. O professor Ailton Zuc certamente cobraria se estivesse numa banca de concurso, que é a ideia de direito de ação como um direito de dois tempos. O professor Jacinto Coutinho considera o direito de ação como um direito de dois tempos. O que ele quer dizer com isso? A mesma ideia que o professor Afrânio Silva Jardim disse. Diz o professor Jacinto Coutinho: o direito de ação possui dois momentos distintos. Um que diz respeito à sua existência, fundamento constitucional, direito de petição incondicionado. Um outro momento, segundo momento, exercício do direito de ação, fundamento constitucional ou legal, e exigem-se algumas condições. Beleza? Ficou claro isso? Portanto, nós vamos falar agora sobre condições da ação, entenda-se, condições para o exercício do direito de ação. Só por uma questão terminológica e de acerto. Pois bem, quais são as condições da ação? Primeiro, tradicionalmente a doutrina do processo civil e da teoria geral do processo considera que condições da ação? Alguém se recorda? Legitimidade é uma condição da ação, segundo a teoria geral do processo? Do processo civil, por exemplo? Se alguém puder dar um feedback, tudo bem, nessa hora vocês podem. Sim, a legitimidade é considerada aí pela teoria geral do processo como uma condição da ação. Beleza. Legitimidade, beleza, legitimidade. Possibilidade jurídica do pedido, também, né? A doutrina considera a possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação. E, por fim, a doutrina da teoria geral do processo considera o interesse de agir como uma terceira condição da ação. A pergunta é, senhores, estas três condições da ação, trabalhadas pela teoria geral do processo, podem ser aplicadas de forma automática aqui no processo penal? Segunda pergunta. Mesmo que todas ou que algumas dessas condições possam ser aplicadas, são suficientes? Existem outras condições da ação no processo penal? Vamos por parte. Vamos fazer como Jack, né? Ou melhor, vamos atualizar. Eu gostava de falar isso, vamos por parte como Jack, fazendo referência ao Jack, o Estripador. Mas depois do seriado aí de norte-americano do Dexter, não sei se vocês gostam, eu adorava o Dexter, né? Parece que acabou. Vamos fazer como Dexter, né? Vamos por partes. Legitimidade. É possível se falar em legitimidade como condição da ação no processo penal? Me parece absolutamente cabível, tá? Ninguém, aliás, discorda disso. Vejam, quem são os legitimados aqui no processo penal? Se a ação penal for pública, o Ministério Público, óbvio.
Se a ação penal for privada, o querelante. Legal? São os dois, digamos, legitimados ordinários ativos no processo penal. Quem é o legitimado passivo aqui no processo penal? A pessoa sobre a qual ou contra a qual recaem indícios de autoria. Beleza? O futuro réu. Tranquilo? Quais são as discussões que existem aqui quanto à legitimidade? Primeira discussão. O bandido é? Ainda não existe o bandido por enquanto, tá, pessoal? Em termos teóricos, ainda não existe. Sim, para quem perguntou, sim, sou delegado de polícia. Beleza. A Zambuja aí mandou bem. Exato, o agente, o sujeito ativo. Olha só que interessante. O sujeito ativo do direito material, do direito penal, é aqui no processo penal a parte passiva, o sujeito passivo do processo penal. Ficou fácil isso? Compreenderam? A legitimidade passiva no processo penal corresponde exatamente ao sujeito ativo, no caso do direito material. Portanto, aquele que praticou em tese o crime que está sendo apurado, está sendo processado. Pois bem, discussões. Primeiro, a doutrina diz que, no caso da ação penal privada, nós estamos diante de uma legitimidade extraordinária. O que vocês acham disso? Tema abordado, né? Foi trabalhado, foi cobrado no concurso do Pará. Delta Luiz Marcelo, apoia a Delta quando puder. Pô, show de bola. O colega é delegado de polícia, então? Professor também com os vídeos? Legal, vou seguir lá e vou dar uma olhada. Bem, lá na prova do Pará, foi exigido isso. O que a doutrina... Show de bola. Grande abraço, Luiz Marcelo. A doutrina em geral diz que, no caso da ação penal privada, nós estamos diante de uma hipótese de legitimidade extraordinária. Por que a doutrina diz isso? A doutrina em geral. Dizendo que o particular, o ofendido, ao propor uma ação penal privada, está agindo em nome próprio, defendendo um direito alheio. Que direito alheio é este? O direito de punir, o ius puniendi, que cabe ao Estado, que pertence ao Estado. Ora, eu disse antes para vocês qual era o único direito que o acusador possuía, que era exatamente o direito de acusar. Portanto, senhores, é um equívoco desta doutrina, e vocês podem encontrar doutrinadores de ponta que defendem esse posicionamento, como o professor Auri Lopes Júnior, como o professor Gustavo Badaró, diversos outros, que demonstram esse posicionamento. Bem, por que parece um equívoco? Que me parece um equívoco? Pelo seguinte, é que quando o particular propõe uma ação penal privada, ele está agindo em nome próprio, defendendo um direito próprio. Repito, o direito de acusar. Ele não está defendendo um direito de punir. Quem possui o direito de punir, senhores? O Estado juiz, não o Estado acusador ou o particular. Ok? Na verdade, o Estado juiz. Portanto, e mais, tem um outro argumento que esses autores não mencionam, mas que eu acrescento aqui para vocês, e só para vocês que estão assistindo ou quem for assistir, porque nenhum outro autor diz isso. Ora, se nós fôssemos concordar com este raciocínio, de que o particular, ao propor ação penal, possui legitimidade extraordinária, nós teríamos que concluir que o Ministério Público, de igual modo, ao propor uma ação penal pública, estaria diante de uma hipótese de legitimidade extraordinária, concordam? Afinal de contas, quando o Ministério Público propõe uma denúncia, uma ação penal,
ele está agindo em nome próprio, aplicando-se o mesmo raciocínio, defendendo o interesse alheio, o direito do Estado de punir. Porque esse Estado punidor não é o Ministério Público, é o Estado juiz. Repito. Portanto, é um equívoco. Na verdade, essas ações, propositura da ação penal, isso vai ser mudado quando nos manuais? Quando o meu sair, tá? Tá no forno. Bem, tanto o Ministério Público, quando propõe ação penal pública, quanto o particular, o propor ação penal privada, ambos estão agindo em nome próprio, defendendo o direito próprio. Repito, que direito próprio é este? O direito de acusar, o chamado ius ut procedatur, e não o ius puniendi. O ius puniendi pertence ao Estado juiz. Ora, isso não significa que não exista legitimidade extraordinária no processo penal. Existe. Por exemplo, no caso de ação penal privada subsidiária da pública. Eu disse isso lá no aulão. Ao falar sobre uma questão, e foi cobrado aí na prova. Vejam, no caso da ação penal privada subsidiária da pública, senhores, quando o ofendido propõe uma ação penal privada subsidiária da pública por conta da inércia do Ministério Público, aí sim, ele está agindo em nome próprio, defendendo um direito alheio. Que direito alheio é esse? Igualmente o direito de acusar, mas que originalmente não lhe pertence. Pertence a quem? Ao Ministério Público. Eu considero esta uma hipótese de legitimidade extraordinária sucessiva. Por que sucessiva? Porque necessariamente essa legitimidade do particular de propor ação penal privada, segundo a Constituição e o CPP, necessariamente só surge depois do lapso temporal de 5 dias ou de 15 dias para o Ministério Público propor ação penal, respectivamente, se estiver preso e se estiver solto. Beleza? Por isso que é sucessiva. Mas é um caso de legitimidade extraordinária. Vejam, o professor Gustavo Badaró diz, para que não haja confusão, o que me faz crer que ele concorda que é uma hipótese de legitimidade extraordinária, mas para não fazer confusão no processo penal, ele considera o professor Gustavo Badaró, que eu recomendo, excelente professor, não agora para que vocês estudem para o concurso delegado, acho que tem que ser um livro mais direcionado, depois nós podemos falar sobre isso. Ele considera esta hipótese como uma legitimidade subsidiária, porque o legitimado originário, primário, é o Ministério Público, afinal de contas, trata-se de uma ação pública originalmente, e que no caso de desídia do Ministério Público surge a legitimidade aí subsidiária do particular, da vítima, do ofendido. Beleza? Tranquilo? Nós temos ainda uma terceira hipótese, que é a hipótese de representação. Na representação, uma pessoa age em nome alheio, defendendo o interesse alheio, como no caso do representante, por exemplo, que propõe uma ação penal em lugar de um menor, de um incapaz. Ok? Portanto, legitimidade, sem dúvida, é uma condição aqui no processo penal. Tranquilo? Possibilidade jurídica do pedido é uma condição aqui no processo penal? Vejam, o que que a doutrina em geral considera como sendo possibilidade jurídica do pedido? Normalmente a doutrina da teoria geral do processo civil, explicam de forma negativa o conceito. Ou seja, será possível o pedido sempre que não houver, no direito material, denegação ou proibição
de que haja a satisfação jurisdicional daquele pedido, daquele direito material. A doutrina considera aqui no processo penal que este conceito deve ser dado de forma positiva e não negativa, como no caso do processo civil. Ou seja, haverá a possibilidade jurídica do pedido sempre que o pedido for típico. Aí nós vamos ter diversas discussões. Alguns consideram que a mera tipicidade resolve o problema. Porém, diversos outros autores consideram, por exemplo, que aí já é de forma negativa, que será possível quando não houver, por exemplo, uma causa extintiva da punibilidade. Ou de outro modo, que tanto o pedido feito pelo acusador para que o juiz condene pela prática de uma conduta, de um fato atípico, ou ainda de um fato que, mesmo sendo típico, está extinta a punibilidade, seriam hipóteses de pedido impossível. Outros ainda dizem que o pedido, por exemplo, a uma pena não prevista, não admitida, como uma pena de morte, enfim. De todo modo, o que se percebe é que nós temos uma grande celeuma aqui em termos dessa condição da ação, para transpormos para o processo penal, porque me parece que no processo penal, ao contrário do processo civil, o princípio da legalidade pode resolver esta questão. Veja, não tem sentido, já que nós temos o princípio da legalidade e necessariamente só haverá crime e pena se houver previsão legal, combinação legal, e não há outra alternativa para isso, e só existe razão para se falar de condições da ação se houver a possibilidade de não ser, se sempre é necessário a tipicidade, se sempre o acusador terá que fazer referência a um fato típico, pedir que o juiz aplique uma pena prevista em lei, me parece que não existe exatamente o espaço para esta condição da ação. O professor Auri Lopes Júnior também considera que não há espaço para isso. Aliás, o professor Auri, o professor Gustavo Badaró, traz uma informação bastante interessante, que é a seguinte: o próprio autor, professor Henrico Túlio Liebmann, que criou esta condição da ação, a partir da terceira edição do seu manual, ele passou a incluí-la no interesse de agir e na legitimidade. Ele pulverizou nessas outras condições e deixou de considerar existente. Incrivelmente, a doutrina brasileira continua trabalhando tanto no processo civil quanto no processo penal. Alguém poderia perguntar, professor, e de fato, se o acusador pede que o juiz aplique, por exemplo, uma pena, condene o sujeito, se o caso estiver prescrito, aí nós teremos uma outra condição da ação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ok? Ainda tem isso, tá, pessoal? O próprio CPC, o novo CPC, segundo alguns doutrinadores, como o Didier, sequer fala agora em condições da ação, tá? O pessoal está trabalhando isso como mérito. Mas independente dessa discussão, eu vou depois sintetizar aqui essa questão quanto às condições, ok? Marreiros. Grande, obrigado, meu caro. Bem, quanto ao interesse de agir, o que é, segundo a doutrina da teoria geral do processo e do processo civil, o interesse de agir? De que forma nós identificamos se há ou não interesse de agir? Haverá interesse, segundo a doutrina, quando houver utilidade do meio para a finalidade que se pretende. E a utilidade é aferida a partir de um binômio, segundo exatamente e necessidade e adequação, tá certo? Segundo o binômio, necessidade e adequação. Essa condição aplica-se aqui no processo penal? Quem acompanhou, tem alguém aqui que acompanha essas lives desde o começo? Desde a primeira live?
Ninguém? Acho que ninguém aí, né? É que na primeira live que eu fiz, eu tratei de um princípio chamado princípio da necessidade. 086, Érica. A Érica então deve se recordar. Quem não assistiu desde o início, Bárbara também, outros, eu falei do chamado princípio da necessidade do processo penal. Disse que o processo penal é um meio necessário, é o único, aliás, meio através do qual pode ser aplicada uma pena. Recordam-se disso? Pois bem, pergunto para vocês. Há que se questionar sobre a necessidade do processo como um meio para se punir, para se aplicar uma pena? Não, senhores. Não se há sequer que se questionar. Porque o processo é sempre um meio necessário. Nós poderíamos até cogitar uma única exceção que eu disse para vocês ao falar sobre esse tema, sobre esse princípio, que foi na hipótese de transação penal no caso dos juizados especiais criminais, em que há a possibilidade de aplicação de uma pena, embora não privativa de liberdade, sem processo. Havendo transação penal, não haverá processo e uma pena será aplicada. Pois bem, pergunto, caso o Ministério Público propõe uma ação penal, tratando-se de infração penal de menor potencial ofensivo, sem ter antes proposto a transação penal, não poderíamos, talvez, considerar que careceria da condição da ação interesse de agir, por falta de necessidade, já que esta é uma exceção? Ora, se é possível a transação penal, portanto, a resolução daquele conflito sem o processo, parece que esta seria uma hipótese, me parece bastante interessante, um exemplo de falta de necessidade. Tá certo? Tranquilo? Exatamente por isso. Perfeito? Pois bem, então, repetindo, a necessidade é presumida no processo penal, salvo uma única exceção, que é o caso da transação penal. Havendo transação penal, não haverá processo, mas haverá aplicação de pena. Tá certo? Pois bem, quanto à adequação, o processo é o meio adequado? A ação penal, consequentemente, que inaugura, é o que tem a delação premiada. A delação premiada não existe. A única hipótese da delação premiada que possibilita ao Ministério Público abrir mão da ação penal não possibilita a aplicação de pena. Então não é uma exceção. É exceção à indisponibilidade, tá certo? A obrigatoriedade da ação penal pública, mas não a necessidade do processo. Porque no caso da delação premiada, na única hipótese prevista de delação premiada que tem como consequência a não propositorização penal, não tem aplicação de pena, tá certo? É um prêmio, provavelmente o maior deles. Tá certo? Pois bem, no caso da adequação, o processo penal também, pelo menos como regra, é adequado para ver a punição, é o meio adequado para que o Estado juiz aplique a pena. Veja que também como regra é presumida a adequação. Talvez na ação penal não possamos identificar uma outra hipótese. Me parece que a ação penal condenatória vai ser sempre aí adequada. Mas, quando eu penso em ações penais autônomas, como habeas corpus, como a própria revisão criminal, o mandado de segurança em matéria criminal, aí me parece que fica mais fácil eu vislumbrar essa hipótese de ser inadequada. Como, por exemplo, alguém ingressar, o Ministério Público ingressar com habeas corpus
na hipótese de crime que é punido exclusivamente com multa. Embora o habeas corpus hoje seja utilizado para qualquer coisa, serve para absolutamente qualquer coisa, não existe aí o direito de liberdade de locomoção, não está em jogo. Me parece que o mais adequado seria um mandado de segurança em matéria criminal. Da mesma forma, uma revisão criminal sendo proposto quando fora das hipóteses lá do 621 e seguintes, ou seja, quando for absolutória, não cabe. Que lá de forma expressa diz que é só em hipótese de sentença condenatória. Pois bem, de todo modo, senhores, há doutrinadores que criticam esta condição da ação. Eu estou aqui analisando e considerando aí como plausível. Essas são as três condições clássicas que a teoria geral do processo estabelece e aqui também no processo penal a doutrina majoritária. Mas eu vou acrescentar aqui algumas outras que parecem ser típicas, exclusivas aqui do processo penal. Primeira delas, muitos doutrinadores têm falado na punibilidade concreta como uma condição da ação. Essas condições, que são mais ou menos específicas aqui do processo penal, são extraídas do antigo artigo 43, que já não existe mais, mas que serve de parâmetro para isso, que eram hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa. O que é a punibilidade concreta, senhores? O que é a punibilidade concreta? A explicação é mais ou menos tautológica. É a efetiva, é a concreta possibilidade de que o fato seja punido. Mas vejam, cuidado. O conceito aqui sim vai ser dado de forma negativa. Quando haverá punibilidade concreta? Quando não houver nenhuma causa extintiva de punibilidade. Vou repetir. A punibilidade concreta estará satisfeita sempre que inexistir uma causa extintiva da punibilidade. Alguém poderia me perguntar imediatamente, mas Cleopas, mas também se a conduta não for típica, não há punibilidade concreta. Se não for antijurídica, não há punibilidade concreta. Se não for culpável, também não há punibilidade concreta. Legal, concordo com vocês. Ocorre que estas outras hipóteses se incluem em outras condições da ação. Tá certo? Que vamos falar daqui a pouquinho. Então, a punibilidade concreta, segundo parte da doutrina ainda minoritária, é uma condição do processo penal e significa que é necessário que não esteja presente, que não exista nenhuma causa extintiva da punibilidade. Se houver causa extintiva de punibilidade, não haverá punibilidade concreta e, portanto, não há qualquer sentido para a propositura da própria ação penal. Ok? Podemos seguir? Beleza. Então, cuidado. A doutrina também fala sobre isso. Uma outra condição da ação que muitos doutrinadores já têm falado, embora seja o tema mais discutido, mais controverso que nós temos no processo penal, muito provavelmente, é a chamada justa causa. É a chamada justa causa. Bem, o que é justa causa, senhores? Não existe qualquer consenso sobre o que vem a ser justa causa para o processo penal. Existe uma obra específica, eu tenho aqui, poderia ter pego para trabalhar, para mostrar aqui para vocês, que é a tese da professora Maria Tereza de Assis Moura, ministra do STJ. A professora Maria Tereza de Assis Moura escreveu uma obra, foi a sua tese, exclusivamente sobre justa causa da ação penal. A professora Ada Pellegrini Grinova também escreveu, lá em 77, tá? No ano que eu nasci, uma obra específica. Tenho aqui também a obra da professora Ada, numa outra live eu posso mostrar para vocês, caso eu lembre. E outros estudos
falam sobre a justa causa de uma maneira absolutamente divergente, absolutamente polissêmica. Desculpem. Ou seja, não existe qualquer consenso acerca do que vem a ser justa causa. De todo modo, há quem entenda que a justa causa é analisada a partir do binômio prova da materialidade e indícios de autoria. Prova da materialidade e indícios de autoria. Ora, vamos lá. Vejam que essas expressões já traduzem os chamados estándares probatórios, que estão diretamente relacionados à cognição feita pelo juiz no momento do recebimento da denúncia. Como que se vai avaliar a justa causa? Como se pode avaliar, com que cognição pode ser avaliada a justa causa aqui no processo penal, que possibilita o recebimento da ação penal? Vocês devem se recordar, já devem ter visto alguma coisa sobre isso, sobre possibilidade, probabilidade e certeza. Esses conceitos de possibilidade, probabilidade e certeza estão diretamente relacionados aos estándares probatórios e, consequentemente, ao grau de cognição que o juiz faz acerca das provas ou dos elementos de prova. Entende-se que, como regra, na fase preliminar de investigação, nós temos possibilidade. Mas, para a propositura da ação penal, nós já temos que ter probabilidade. E para uma condenação, é necessário que exista certeza. Certeza. Mas vejam, eu disse que essas expressões, prova da materialidade e indício de autoria, já indicam qual é esse estándar probatório delas mesmas, porque são diversos. Veja, percebam que para o recebimento da denúncia, para a satisfação da justa causa, é necessário que a materialidade esteja provada. A materialidade esteja provada. Portanto, deve ter prova suficiente, quase que um grau de certeza, se não da própria certeza, ou de uma alta probabilidade de que aquele fato ocorreu. Já para a autoria, a lei exige indícios suficientes, indícios razoáveis de autoria. Beleza? Ou seja, probabilidade. Não é necessário que haja certeza. Mas também a suspeição não é suficiente. E com a Lei 12.830, eu considero, inclusive, que este problema é antecipado já para o indiciamento, já que o delegado de polícia é obrigado a se manifestar de maneira fundamentada acerca do indiciamento. No momento em que ele indicia de forma fundamentada, ali já gera a justa causa para a propositura da ação. Eu, inclusive, e já escrevi sobre isso, considero a justa causa de maneira um pouco diferenciada e antecipo, considerando necessário já para a fase preliminar de investigação. Eu considero a justa causa como uma causa necessária e suficiente para fazer desencadear um procedimento de persecução criminal que restrinja ou que possa restringir direitos fundamentais do imputado. Eu considero ainda que existe uma progressão de justas causas. A justa causa, que é exatamente, perfeito, que o Martino está falando, que é exatamente o que diferencia o suspeito do indiciado. Quando o delegado de polícia fundamenta o seu indiciamento, formalmente ele está transformando a condição daquele que era investigado de mero suspeito à condição formal de indiciado. Perfeito, é exatamente isso. Tá certo? Então vejam, eu considero a justa causa, porém, de maneira mais ampla. Eu entendo que não basta
para a propositura da ação a materialidade, a prova da materialidade. Que é fácil de que uma conduta esteja provada em sua materialidade, mas que exista, por exemplo, uma excludente de tipicidade. Afinal, senhores, eu esqueci de carregar o celular e acabo de perceber que está em 20%, mas também acabo de perceber o horário e são 11h30. Eu tinha prometido ser mais breve. Vou concluir então aqui com a justa causa, para não tomar mais tempo de vocês. Vejam, não tem sentido, por exemplo, dizer que existe justa causa quando a conduta for insignificante. A insignificância exclui a tipicidade material, embora ela possa estar provada em sua materialidade. Então, me parece que não é suficiente a prova da materialidade para a satisfação da justa causa como condição da ação. Parece-me que deve ser analisado não só a materialidade, mas a prática de fato criminoso. E a prática de fato criminoso inclui não só a materialidade, mas a tipicidade, a antijuridicidade e até a culpabilidade, exceto a hipótese de inimputabilidade, que todos vocês sabem que, embora presente, deverá haver processo. Perfeito? Por razões óbvias, é que será possível a aplicação de medida de segurança, e para que haja medida de segurança é necessário que haja processo, enfim, tudo que nós vamos ver depois. Perfeito? Então me parece que a justa causa deve ser satisfeita não só pela prova da materialidade, mas da tipicidade, materialidade, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Tranquilo? Eu não vejo problema em incluir aqui na justa causa as causas extintivas da punibilidade. Parece-me que é defensável que, se houver alguma causa extintiva de punibilidade, não haveria justa causa. Mas, repito, a doutrina considera, alguns doutrinadores, como o professor Auri Lopes, consideram que a punibilidade concreta é uma condição da ação autônoma. E para terminar, e vai ser mais rápido, uma outra condição da ação que é recente, um professor, e eu comentei isso aqui ao falar da prova, e foi cobrado na prova de processo penal lá do Pará, foi cobrado uma prova, na prova de processo penal, que é a chamada originalidade. A originalidade é uma condição da ação que o professor Afrânio Silva Jardim criou recentemente. Ele escreveu sobre isso lá no site do Empório do Direito, dizendo que é necessário que uma ação penal, ao ser proposta, seja original. Ou seja, que não existe uma outra ação penal já proposta. Ele pegou a ideia de litispendência, antecipou aqui para a propositura da ação penal e disse: é necessário o juiz só pode receber uma ação penal se tiver a satisfação, se for satisfeita a sua originalidade. Acredito, eu fiquei impressionado com a banca ao cobrar isso, tá certo? Fiquei impressionado, porque de fato eu não imaginei, é algo recente, muito pontual e caiu, tá certo? Bem, estas, senhores, são as chamadas condições gerais, condições genéricas da ação penal. Nós vamos falar na próxima live sobre as chamadas condições objetivas de procedibilidade, que são também chamadas de condições específicas, e dar continuidade a este tema. Tá certo? Então, muito obrigado aos que me suportaram até agora. Aos que chegaram depois, eu sou o delegado Cleopas, professor que estou fazendo aqui todas as segundas-feiras no Saber Mais Direito. Grande Ailton Zucchi, tamo juntos. Fazendo uma live de processo penal naquilo que eu chamei de curso livre de processo penal. Ailton Zucchi, eu falei sobre ti aqui, que se trabalhasse com processo penal ou participasse de uma banca, meu amigo ia cobrar, ia perguntar o que se considera, o que significa o direito de ação, o que se entende
por direito de ação como direito de dois tempos. Tem a cara do Ailton Zuc jogando duro com as suas expressões típicas. Eu expliquei aqui o que é um direito de ação como direito de dois tempos. Tá? Vocês, quem não está me seguindo ainda nas redes sociais, vocês me encontram facilmente nas redes sociais como Delegado Cleopas, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram e no Periscope. A quem perguntou aí, a originalidade significa de maneira muito simples. A ação penal tem que ser originária, tem que ser original. Ela não pode ser uma ação já proposta. É disso que se trata, ok? Beleza? Então vamos lá. Me sigam aí que nós vamos continuar. E nas quintas-feiras, normalmente eu faço uma live também mais breve, aqui no meu Periscope, que é Delegado Cleopas, sobre temas diversos, temas atuais, e não é a continuidade aqui do processo penal. Tá? Uma boa noite, bons estudos e vão vir novidades por aí. Tá? Me acompanhem que vão existir novidades. Forte abraço. Boa noite, senhores.